Ser jornalista antes do 25 de Abril era uma tarefa complexa e bastante frustrante. Elaborávamos os noticiários em folhas metade de A4 e tinham que ser rubricadas, cada notícia tinha que ser rubricada pelo intendente. Eu fotografei o Salazar do lado esquerdo, que era o melhor, mas fiz isto sem intuição, né? Intenção. Mas a fotografia ficou muito boa. Havia só uma televisão pública, as rádios tinham sido referenciadas, como vocês sabem, portanto, cá em Coimbra, pouco ou nada sabia. Tinha havido lá alguma coisa para Lisboa, mas não sabia bem o que era. É de gostar ou não de uma profissão, dedicar-se a ela e procurar ser o mais preciso possível dentro dos seus cânones, porque há uma diferença muito grande, como eu já disse, entre o hoje e o ontem. Tudo tinha que ir à Comissão de Censura e só poderia ser publicado depois da aprovação por essa Comissão. Comissão essa que tinha critérios para classificar e adjetivar com alguma brandura, eram estapafúrdios, no mínimo. Portanto, a maior parte deles não tinham qualquer racionalidade. Isto também tem uma causa. A maior parte dos censores eram militares pouco cultos e que tudo o que suspeitassem que teria um mais leve indício de ser desfavorável ao regime vigente, a solução era cortar, e cortavam, não é? Aquilo era um tacho que eles tinham. Eles eram um militar composto qualquer, mas depois tinham aquela função de onde recebiam um complemento de vencimento e dava-lhes jeito. Muitos deles até poderiam não estar por convicções, mas na dúvida, corta. Isso obviamente tinha consequências depois graves no processo de produção dos jornais, que era completamente diferente daquilo que é hoje. Estamos a falar naquilo que eu chamo a idade do chumbo. De facto, era com o chumbo que se faziam os jornais e chumbo também pelo cinzentismo a que a imprensa era obrigada nessa altura, exatamente por causa da censura. Nós estávamos delimitados por aspectos sensórios e, portanto, se não queríamos ter problemas, e estes problemas não eram problemas de índole de consciência, eram mesmo problemas de elaboração. Nós, por exemplo, não podíamos permitir que uma notícia fosse cortada. Porquê? Porque ficava um espaço em branco e não havia espaços em branco nos jornais, isto a nível de jornais. Na rádio, a censura era imposta de forma até discreta por quem era o responsável, neste caso da programação, quando estive em Lisboa, ou do intendente quando vim para Coimbra. Isto criava uma série de problemas. Os senhores da censura, porque estavam à espera de censurar algo que não tinham à frente ainda. Era o jornalista que estava à espera de saber o que é que acontecia. Era o da litografia que estava à espera de saber o que é que fazia lá na máquina e o que é que teria que emendar. E isto realmente às vezes era uma confusão muito grande, porque eram 4, 5 da manhã, o jornal tinha que ir para a máquina, para a rotativa, para ser impresso e não havia material. E era mesmo em cima da hora, faltavam poucos minutos para aquilo não sair e era realmente muito complicado. Os textos eram levados ao fim da tarde e durante a noite eu entrava em contacto com eles a perguntar-lhe se havia alguns cortes ou se não havia alguns cortes. E eles de lá diziam, este não sai, o resto pode sair.
Portanto, isto condicionava muito a atividade de escrita durante o dia, nós sabíamos que aquilo ia passar por lá, e a única curiosidade que eu tive, e o único texto meu que foi referenciado na censura, era eu tinha que fazer uma nota de Rita a dizer qual tinha sido a atividade do Presidente da República. E a única coisa que eu tive contacto de conteúdo com a Comissão de Censura foi que me telefonaram a dizer: isto não é nada de coisa, mas ficava-lhe bem, era elegante se você, em vez de dizer o Presidente da República, dissesse Sua Excelência o Presidente da República. Foi a única coisa que teve. Tive que ir à censura 2 ou 3 vezes, por coisas simples que escrevi, até sobre futebol. Eu recordo-me de ter sido chamado porque eu teria dito que andaram à pancada no Estádio Municipal de Coimbra. Foi mais ou menos isto. E eu fui lá. E o senhor atendeu-me de uma maneira muito correta. Disse-me: olha, isto não fica bem aqui assim, fica mal, mas fica mal porque foi verdade, andaram à bufatada e tal. Então, mas arranjei uma frase que substitua, e eu, em vez de pôr andaram todos à pancada, houve lá uns que deram uns bufetões e tal. A frase era quase a mesma, mas ele fez o seu dever, que foi censurar, e nós substituímos a frase por outra que queria dizer a mesma coisa. A censura acabava por nos cortar a criatividade. A censura fazia com que não se ouvissem os intelectuais, não se ouvissem as elites. Veja que eu estive a trabalhar em Coimbra antes do 25 de Abril, e o que é que eu reparei? Reparei que não havia um catedrático, um professor que descesse aos nossos estúdios para se pronunciar sobre a sua especialidade. Não significa que não houvesse um ou outro, até com rubricas, com programas. Na realidade os intelectuais não queriam descer à rádio, neste caso à rádio. Porquê? Porque eles também sabiam que estavam, de certo modo, a liberdade estava cerceada, ela não podiam falar de forma muito objetiva. Eu julgo que isso os afastou e foi também um prejuízo para o país a nível cultural. Havia muitas pessoas nessa altura que tinham a noção de que a censura era uma coisa grave. Tenho a impressão que havia muitos jornalistas que achavam que aquilo que era uma coisa sem importância nenhuma. Havia alguns que tinham ficha, havia outros que não tinham ficha nenhuma e que não tinham lá nada anotado. Mas também havia outros que eram mais inteligentes e que já sabiam muito do que se passava, estavam mais bem informados e, portanto, tinham um outro comportamento. E na PIDE eles sabiam isto. Nunca fui preso, nunca me meti em coisas que realmente provocassem, porque mesmo durante o governo que não deixava, não aceitava várias escritas, não houve assim grande diferença, porque durante o Salazar, ainda assim, publicaram-se coisas que ele não sabia. Era uma espécie de jogo do gato e do rato. Ou seja, o jornalista tinha que começar por fazer uma espécie de autocensura, portanto, saber identificar quais eram os elementos na construção do seu texto suscetíveis de virem a ser cortados e tentar de alguma forma, ou substituí-los por outros mais inócuos, ou disfarçá-los, portanto, mascará-los, tentando ludibriar os critérios sensórios. E isso era um exercício realmente difícil e, na maior parte dos casos, não bem sucedido, não é?
Eu tinha colegas que eram especialistas nisso, criticavam, recordo-me, o Mário Tomás fez aqui umas visitas às obras do Baixo Mondego, visitou a Aguieira, visitou aqui a Ponta Rude, visitou o início do sistema de rega, e então as escolas levavam para a beira das estradas os miuditos para saudar a passagem da comitiva oficial. E os miuditos, até para mostrar uma identificação do povo com o regime, levavam uma fotografia de Rita, estava no passeio a acenar à passagem do carro. E o colega, por exemplo, que já morreu, que era o homem que sabia como levar as coisas, não foi meigo no texto, mas pôs fotografias dos miúdos com as fotografias, está a ver? Uma coisa matava a outra. A nível de reportagem praticamente não havia vivos, não é? Não se faziam reportagens em direto, trabalhávamos fundamentalmente em estúdio e fazíamos as reportagens gravadas. Agora, muitas vezes tínhamos que jogar com os diversos contextos de audiência. Eu, por exemplo, para falar de revolução, nós dizíamos que vinha aí uma nova primavera. E de facto era já quase uma espécie de código a determinado nível, como a Aurora era sinónimo de socialismo. Havia de facto estas nuances linguísticas que permitiam falar para um público mais esclarecido, e depois tuteávamos, tocato lá, com um público de discos pedidos que existia, não é? Com quem era mais fácil e mais objetivamente se contactava, e aí, como deve compreender, também não conseguíamos penetrar ideologicamente falando, não é? Os factos que a censura era mais tolerante eram os acidentes. Por isso, se pegarem nos jornais dessa época, veem que a maior parte do espaço e as notícias com maior relevo eram acidentes, sobretudo se fossem trágicos, se provocassem mortes, e aí realmente os acidentes, digamos que não afrontavam o regime de uma forma direta. Indiretamente sim, porque muitos deles eram provocados por circunstâncias anómalas, como o mau estado das estradas, por exemplo. Vamos lá ver, cumprir a sua missão por inteiro, não. Porque o jornalismo por inteiro contém as palavras, contém as linhas, mas contém as entrelinhas. Está a ver? E você estava, o que podia fazer sem ninguém o perturbar era você descrever os factos completamente despidos de qualquer emoção e de qualquer interpretação. Portanto, quanto aos factos, você podia relatar uma parte deles, embora alguns não relatava. Eu recordo-me, ainda não estava no Diário Coimbra nestas funções, mas perturbações, por exemplo, na queima das fitas, na Praça da República, que era sempre um foco de tensão, factos que lá aconteciam, eles não passavam, não existiam. Por isso, simplesmente, para a Comissão de Censura, eles não existiam. A maior parte dos temas mais interessantes, estou-me a referir, por exemplo, a todas as atividades, ou à esmagadora maioria das atividades culturais, não podiam ser publicadas. Só para lhe dar um exemplo do que acontecia em Coimbra, os organismos académicos que se dedicavam, por exemplo, ao teatro, o TEUC e o CITAC, por aí fora, portanto, o mero anúncio da realização dos espetáculos, em muitos casos, era cortado. Na rádio era o imediatismo e, portanto, nós não íamos, no máximo o que acontecia era na programação, nos noticiários, como lhe disse, eles eram censurados. E, inclusivamente, rubricadas as folhas com as notícias que eram lidas. A nível da programação, enfim, podíamos aqui e ali fazer uma espécie de meandros pelo curso da programação, mas também não nos afastávamos muito. Não, eu tenho noção que nunca me senti também muito com a liberdade muito cerceada, porque eu também tinha alguma consciência das balizas. Acho que as pessoas eram imparciais, tinham que ter cuidado com os termos que utilizavam, sobretudo.
contra o edifício. Há pouco fez um ultimato a dizer que se não sair o coronel mensageiro, será destruído o quartel. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no curso de uma ação conjunta, começou o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos. Reclamação do movimento das Forças Armadas. Considerando que ao fim de 13 anos de luta em terras do ultramar, o sistema político vigente não conseguiu definir concreta e objetivamente uma política ultramarina que conduz à paz entre os portugueses de todas as raças e credos. Censura, deixou de existir esse problema, mas passámos a tentar, de cada um de nós, ter noção, ter consciência daquilo que podia e devia informar e como informar. Foi um período conturbado, para o bem e para o mal, porque foi um período em que realmente a liberdade, que há quase meio século não existia, de repente emergiu e explodiu, e portanto houve excessos em todos os setores e na imprensa, no jornalismo, de uma forma mais ampla também. Com o 25 de Abril houve uma total identificação a partir daí e de imediato até entre a informação que se praticava, que se produzia, e o movimento político-militar, porque na altura era um movimento político-militar que acontecia. A coisa compôs também com uns senões ainda, com excessos, mas depois aquilo começou a melhorar e talvez com um pouco de boa vontade nós aceitemos aquilo que nos foi apresentado depois destes governos, que eram realmente incêndios, pontos violentos nas decisões que tomavam. Tá? Cortem, mesmo que tenha a coisa. A censura era burra.